Durante muitos anos, a orientação alimentar oficial ensinaram as pessoas a comerem de um jeito que parecia coerente no papel, mas que na prática nunca respeitou a biologia humana. A pirâmide alimentar clássica colocava carboidratos como a base de sustentação dessa alimentação diária. Pães, massas, arroz, cereais ocupando a maior parte do nosso prato, enquanto proteína aparecia como um complemento e a gordura como algo a ser evitado. O problema é que, enquanto essa pirâmide era seguida, os índices de obesidade, diabetes, resistência insulínica e inflamação só aumentavam. Isso não aconteceu por acaso. O corpo humano não funciona bem sob estímulos constantes de glicose e insulina. E a ciência, ao longo dos últimos anos, deixou isso cada vez mais claro. A nova pirâmide alimentar dos Estados Unidos surge exatamente como uma correção desse erro histórico. Ela não muda apenas alimentos, mas muda a lógica. O foco deixa de ser calorias e passa a ser metabolismo. A pergunta central deixa de ser quanto isso engorda e passa a ser como isso impacta a fome, saciedade, a energia e a composição corporal ao longo do tempo. Na nova pirâmide, a proteína ganha um papel central. Isso não é moda, não é influência de redes sociais, é fisiologia. A proteína é o macronutriente que mais promove a sensação de saciedade, que mais preserva a massa muscular e que mantém o gasto energético basal. Quando a proteína está baixa, o corpo entra no modo de economia. Quando ela está adequada, o metabolismo se mantém ativo. Por isso, ela aparece como a base, junto com vegetais, fibras e alimentos minimamente processados. Os carboidratos continuam existindo, lógico, mas eles deixaram de ser os protagonistas. Eles entraram de forma complementar, escolhidos com critério respeitando o contexto, quantidade e momento. Essa mudança parece simples, mas altera completamente a resposta do nosso corpo. Quando a alimentação segue essa nova lógica, a fome deixa de ser uma constante e a pessoa não precisa lutar o dia todo contra a vontade de comer. O belisco diminui, a compulsão perde força, a energia ao longo do dia se torna mais estável. O sono melhora, o humor tende a ficar mais previsível. Isso acontece porque o corpo passa a receber sinais bioquímicos coerentes. Saciedade não é a força de vontade, é a resposta hormonal. Quando o alimento gera estabilidade glicêmica, o cérebro entende que está seguro. Quando gera picos e quedas de açúcar no sangue, o cérebro entra no estado de alerta e pede mais comida. Essa mudança de base alimentar ajuda a explicar por que tantas pessoas falharam durante anos seguindo orientações antigas. Não era falta de disciplina, era um modelo errado. E é exatamente nesse ponto que entra a relação direta com as canetas emagrecedoras. As canetas não surgiram para corrigir uma pirâmide equivocada. Elas surgiram para atuar com mecanismos específicos no metabolismo, fome, saciedade, esvaziamento gástrico e a resposta insulínica. Elas funcionam melhor quando o ambiente alimentar já está alinhado com a fisiologia. Quando a pessoa utiliza a caneta mantendo uma alimentação rica em ultraprocessados, pobre em proteínas, baseadas em carboidratos refinados, o feito inicial até aparece, mas não se sustenta. O corpo se adapta, o metabolismo desacelera e o platô surge. Muitas pessoas relatam que com a caneta comem muito pouco e ainda assim travam. Isso acontece porque comer pouco não é o mesmo que comer certo. A redução da fome leva muitas pessoas a pularem refeições, a reduzirem drasticamente a ingesta de proteína e a perder massa muscular. E músculo é o principal motor metabólico do corpo. Quando ele diminui, o gasto energético basal cai. O corpo entra no modo econômico e ele passa a gastar menos energia para sobreviver. Nesse cenário, nenhuma dose resolve. A nova pirâmide alimentar explica exatamente por que isso acontece e como que nós evitamos. Proteína suficiente não é um detalhe, é proteção metabólica específica durante a utilização das canetas ou mesmo vocês que não fazem a utilização da caneta. Outro ponto fundamental é que a nova pirâmide conversa diretamente com a manutenção do peso. Emagrecer não é a parte mais difícil, o difícil é manter. Quando a alimentação é estruturada em proteínas, fibras e alimentos de baixo impacto glicêmico, o corpo aprende um novo padrão. A fome se torna previsível, a saciedade passa a ser confiável e o comportamento alimentar se organiza. Nesse contexto, a caneta pode ser utilizada como uma ferramenta de transição, não como uma dependência permanente. Isso muda completamente o resultado, principalmente a longo prazo. Existe hoje um erro muito comum, usar uma tecnologia moderna com uma mentalidade antiga. A mentalidade antiga acreditava que emagrecer fosse comer cada vez menos, cortar tudo, viver com fome e a depender do remédio para funcionar. A mentalidade nova alinha com a nova pirâmide alimentar, entendendo que emagrecer bem é comer o suficiente.
comer com qualidade, preservar massa muscular e organizar o metabolismo. A caneta entra como um apoio, como um suporte, mas não como um protagonista absoluto. Quando isso acontece, o tratamento flui. Quando não acontece, a pessoa entra em ciclos de sobe, dose, trava, desanima e abandona. A nova pirâmide também ajuda a entender por que tantas pessoas relatam que as canetas parecem perder efeito com o tempo. Na maioria das vezes, o que perdeu efeito foi a coerência do plano. O corpo humano ele responde a padrões repetidos, não a intervenções isoladas. Se a base alimentar não sustenta o metabolismo, nenhuma dose vai sustentar o resultado. A nova pirâmide ela corrige exatamente esse ponto, devolvendo lógica ao processo. Outro aspecto muito importante dessa mudança é que ela tira o foco da restrição metabólica. O modelo antigo estimulava ciclos de restrição e compensação. A pessoa comia pouco, ficava com fome, perdia o controle e voltava ao ponto inicial. A nova pirâmide propõe estabilidade, comer em horários previsíveis, com composição adequada, reduzindo a ansiedade alimentar, e isso é especialmente importante para quem usa canetas porque a redução da fome não deve ser confundida com negligência nutricional. O corpo ele precisa de nutrientes, especialmente proteína, para funcionar bem durante o processo de emagrecimento. Além disso, a nova pirâmide reconhece o papel das fibras naturais. Fibras não são suplementos mágicos. Elas vêm de vegetais, legumes, frutas, alimentos pouco processados. Elas ajudam a regular o trânsito intestinal, a melhorar a resposta glicêmica e aumentar a saciedade. Quando combinado com proteínas, criam refeições muito mais eficientes metabolicamente. Isso potencializa o efeito das canetas e reduz efeitos colaterais como, por exemplo, náusea, desconforto gastrointestinal e a constipação. Outro ponto que a nova pirâmide reforça é a importância de alimentos reais. Não se trata de perfeição, mas de padrão. Quanto mais ultraprocessados entram na rotina, mais confuso o metabolismo fica. Quanto mais simples e natural a alimentação, mais previsível se torna a resposta do corpo. As canetas elas não foram desenhadas para competir com ultraprocessados. Elas foram desenhadas para ajudar o corpo a responder melhor a uma alimentação organizada. Essa mudança também ajuda a explicar por que algumas pessoas emagrecem muito rapidamente no início da utilização dessas canetas e depois começam a entrar cada vez mais no que chamamos de platô. No começo, a redução abrupta da fome gera déficit calórico. O peso cai, mas junto com isso ocorre a perda de massa muscular. O corpo rapidamente se adapta e a nova pirâmide mostra que emagrecer bem não é apenas perder peso, é preservar a estrutura. Peso sem músculo não é saúde, não é sustentabilidade. Quando a alimentação respeita essa nova lógica, o emagrecimento se torna mais previsível, o corpo deixa de lutar, a caneta deixa de ser uma muleta e passa a ser uma ferramenta estratégica. O processo, ele deixa de ser uma guerra diária e se transforma em algo mais estável. E essa é a grande mensagem por trás da mudança das pirâmides alimentares nos Estados Unidos. Não se trata de modinha nem de tendência passageira, é uma correção de rota baseada em ciência e a observação do mundo real. Quem sabe o futuro do emagrecimento metabólico não seja baseado simplesmente em padronizar ou demonizar alimentos isolados, nem sobre criar listas de permitido e proibido. É sobre entender como o corpo responde aos estímulos diários e as canetas fazem parte desse mesmo movimento. Elas não substituem organização alimentar, mas elas potencializam quando o terreno está preparado. Que a alimentação alinhada a comportamento e ferramenta emagrece com qualidade, menos sofrimento e mais consistência nós teremos. Quando a base muda, o resultado ele muda. Quando o metabolismo é respeitado, o corpo responde. E quando isso acontece, emagrecer deixa de ser um sofrimento e passa a ser uma consequência desse processo. Se você gostou desse vídeo e ficou até o final, deixa o seu like, comenta aqui embaixo e nos vemos no próximo vídeo.